Beleza. Bom, sejam bem-vindos, pessoal. A gente vai começar mais um evento de Vale a Pena Ser Síndico. Eu sou o Guilherme Licursi, sou sócio da Lightcom, sou diretor operacional também. E hoje nosso bate-papo é justamente de um tema muito crítico. Vamos falar sobre resolução de conflitos em condomínios, né? A gente sabe que condomínio não é fácil de gerenciar, e principalmente essa parte de recursos humanos, né? Nem equipe e também moradores. Hoje a gente está com a presença da doutora Juliana Reis, ela é nossa advogada parceira da Lightcom. Então, doutora Juliana, por favor, fale um pouco aí sobre seu trabalho voltado para a área condominial, enquanto eu coloco aqui a apresentação da Lightcom. Boa noite a todos. Bom, na verdade, eu acabei me especializando na parte imobiliária, né? Que eu acabei cuidando mesmo de uns condomínios, advoguei para algumas construtoras. Então, o principal problema realmente acho que vai na questão da falta de bom senso mesmo, que os conflitos eles são, né, ocorrem por conta disso. Mas havendo um equilíbrio aí dá para se resolver, mas acho que parte muito disso. E tudo bem conversado, eu acho que as coisas têm se alinhado cada vez mais, as pessoas têm conversado mais, eu acho que é uma tendência e isso pode ajudar bastante. Com certeza, concordo plenamente. A gente vê muita dificuldade das pessoas hoje de dialogar. Então, acredito que esse é o principal, realmente, fator de resolução de conflitos. Então, pessoal, como que vai funcionar hoje a nossa dinâmica? Vou falar rapidamente sobre a Lightcom e a partir disso a gente vai iniciar realmente o bate-papo que a gente tinha programado para hoje à noite, tá bom? Só aguardando abrir um pouco os slides aqui. Pessoal, agora foi. Tá dando para ver aí? Tá certo. Beleza. Então vamos lá. Hoje nosso objetivo é que vocês saiam daqui mais confiantes, né, desse evento e também mais capacitados a serem síndicos. Rapidamente, quem é a Lightcom? Nós somos uma empresa focada em capacitação e suporte para síndicos e ajudamos vocês a gerenciar o condomínio de vocês de uma forma mais profissional. Como que funciona essa parte de capacitação? A gente oferece todos os meses pelo menos um evento gratuito de capacitação, motivação e networking. Os eventos online eles ficam gravados e disponíveis no nosso canal do YouTube. E os eventos presenciais é uma oportunidade de vocês tomarem um café da manhã com a gente, com outros síndicos e algum fornecedor que sempre vai participar e trazer um evento com mais temas, posso dizer, temas mais relevantes para a gestão condominial. Está dando eco, né? Deixa eu ver esse problema aqui. Agora ficou bom. Agora melhorou, né? Beleza. Bom, então, estamos em março. O evento do mês passado foi sobre cuidados com limpeza em áreas comuns. Foi o nosso evento presencial.
A questão da orientação. Se você se sente sozinho na gestão do seu condomínio, a gente pode te ajudar a gerenciar o seu condomínio, como eu falei. Se você tem dúvidas, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Se você precisa de alguma orientação sobre contratação de fornecedor, tomada de decisão, você também pode entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai te auxiliar. E se você busca melhorar seu condomínio, coisas do tipo, a gente também pode te ajudar e você não está mais sozinho nessa caminhada. Pode contar com a gente. Como que funciona? A gente tem uma rede de apoio, onde a gente tem fornecedores de confiança, onde a gente sempre vai garantir que você tenha um contato com algum fornecedor de algum serviço que seja credenciado da nossa rede, que são fornecedores que passaram por um processo seletivo. Então, são fornecedores realmente com bastante credibilidade e confiança para atuar no seu condomínio. Dentre os serviços que a gente consegue oferecer para vocês, está aí todos esses serviços, assessoria técnica, jurídica, contábil, financeira, investimentos, enfim. A gente tem um rol bem extenso de fornecedores que consegue oferecer um serviço realmente de qualidade para o condomínio de vocês, tá? Bom, essa aí é a nossa plataforma. Você vai encontrá-la no nosso site. Dentro da nossa plataforma, você consegue pesquisar por serviço ou por localidade. É só jogar aqui o que você está buscando, o tipo de serviço, enfim, que você consegue encontrar os nossos fornecedores de confiança. Esses são nossos parceiros. Eles são nossos parceiros que estão sempre presentes com a gente aí, apoiando a nossa empresa e apoiando também os condomínios credenciados, e não só os nossos da Lightcom, mas também outros condomínios que eles já atendem como cliente. E quanto custa fazer parte, né, da Lightcom? Para fazer parte do nosso hub de condomínios e participar dos nossos eventos, não custa nada. Basta fazer realmente um cadastro. E dentro dos eventos online, você pode procurar a gente ali, seja pelo nosso canal do YouTube, ou seja pelo WhatsApp, ou pelo grupo, enfim. Qualquer meio de comunicação que você puder, você consegue entrar em contato com a gente e fazer parte da nossa rede. Esse mês estamos trazendo uma novidade. A Lightcom está se transformando numa administradora condominial e a gente está buscando trazer um serviço realmente diferenciado, com soluções completas para o seu condomínio, caso seja do seu interesse. Então, a gente vai trazer todo esse rol de serviços fornecidos, né? Então, assessoria administrativa e contábil, assessoria financeira e investimentos, assessoria jurídica, assessoria técnica e limpeza, assessoria técnica e engenharia, assessoria de comunicação e eventos, e também um aplicativo para gestão condominial. Existem 3 formas de contratação desse tipo de serviço. Você pode contratar todos os serviços para o seu condomínio, você pode contratar por módulo, ou contratar somente o aplicativo, fica a critério do momento e da necessidade do condomínio. Temos também o nosso curso de formação profissional. Então, você fazendo o curso, você sai habilitado a síndico profissional. Então, é o curso mais completo que tem no mercado hoje. Ele é muito prático, né? Ele traz toda a nossa experiência que a gente tem de vivência condominial. E a gente traz todas essas matérias aí, muito mais dentro do curso. Ele é um curso bastante extenso. Ele é 100% online. Se você tem interesse, vale a pena conferir. Então, iniciando aí realmente a nossa parte de capacitação, a gente vai iniciar nosso bate-papo com a nossa palestrante da Reis Curso Advocacia Especializada.
Por favor, doutora, quiser falar rapidamente sobre essas questões de conflitos. Então, na verdade, eu acho que a gente pode partir já para alguns tópicos que realmente são os maiores problemas que a gente vê acontecer em condomínios, né? Sim. Eu acho que a gente pode começar pela questão dos barulhos mesmo, né? Eu acho que é um Sim. problema que acontece demais. Os síndicos têm um problema danado com essa questão do barulho. E isso tem que estar, independente de ter legislação ou não, é importante que isso esteja no regimento interno, tá, do condomínio. Faz a diferença até para poder resolver conflitos realmente internamente. No DF, em especial, a gente tem a Lei do Silêncio, né, no Distrito Federal, ela é a Lei 4.092, ela estabelece o máximo de ruídos, e quando descumprido, existe uma aplicação de multa que ela vai de R$ 20 a R$ 200, a depender da gravidade, né? O limite, ele é 50 decibéis entre 7 da manhã e 10 da noite, e 45 entre 10 da noite e 7 horas da manhã. Então, assim, independente de legislação, regimento interno e tudo, é o que a gente falou no início, realmente prevalecer o bom senso. Infelizmente, os apartamentos a gente tem divisa de parede mesmo, então, assim, qualquer ruído atrapalha o seu vizinho, né? Atrapalha o vizinho de baixo, o vizinho de lado. Então, assim, existem leis para poder coibir isso, mas o mais importante, realmente, o que tem que imperar é o bom senso e tentar resolver da melhor forma possível entre vizinhos, porque independente também é o nosso lar, a gente tem direito de ter o nosso cantinho, fazer, né, a nossa baguncinha, digamos assim, mas tudo dentro do limite. Perfeito. E também trazendo assim, um outro tema dentro de barulho, a questão também de barulhos que incomodam realmente a vizinhança como um todo, né? Assim, por exemplo, um pet, um cachorro, né, que fica o dia inteiro sozinho e late o dia inteiro e tal. Eu acho que isso incomoda bastante também e é importante trabalhar dentro desse bom senso que você trouxe, né, doutor? Questão de reformas Sim. também, né? Por mais que a reforma esteja autorizada, a gente sabe que hoje estamos trabalhando com home office, né? Muitas de home office, e acaba que essa reforma, sendo bem combinada, ela não fica nociva para ninguém, né? Então, essas questões, elas surgiram mais até da questão das reformas após pandemia, né? Até porque antes a gente tentava ter um horário comercial, que é geralmente onde as pessoas não estavam, mas isso mudou muito, teve muita ação judicial nesse sentido. E o que a gente indica? Você pede autorização, realmente a primeira coisa que você precisa tratar com o síndico, né? Conversar direitinho, mas a gente indica, né, como a questão de vocês é voltada realmente para os síndicos, que o síndico, junto à pessoa, né, o condômino que for fazer a reforma, que entre em contato com seu vizinho de lado, né, ou vizinho de baixo, a depender da reforma, a gente tem ideia de quem que a gente vai incomodar mais, né? E questione mesmo, olha, qual horário que eu poderia, dentro né, do que é permitido no condomínio, claro, o que iria te prejudicar menos. Porque tem muitos condôminos que estão optando realmente por obras, às vezes, no final de semana. É o horário de descanso? É o horário de descanso. Mas, às vezes, a pessoa trabalha de segunda a sexta dentro do apartamento dela. Então, assim, tem que entender que, ok, era o meu horário de descanso, mas o meu vizinho preferiu não me incomodar no meu horário de trabalho. Então, Sim, assim, é realmente partir do síndico, né, junto ao condomínio que vai fazer a obra, de verificar quem eu for, teoricamente, incomodar, porque não adianta a gente fugir disso, que realmente é um incômodo, a obra vai ser um incômodo para quem faz e para quem está perto, e realmente conversar sobre isso para ter o menor impacto e o menor número de conflito possível. perfeito, perfeito. Pessoal, é só para ficar bem claro, essas 10 principais causas a gente fez uma pesquisa e a gente conseguiu identificar
tá? Quais eram, tá? A gente não está trazendo da nossa cabeça, não, tá? Podemos ir para o segundo tópico, né? O uso indevido de área comum. É outro tema aí que também ficou muito em evidência. Eu até não achei que ele seria o segundo colocado aí, mas essa questão de uso indevido de área comum, né? O que a gente pode trazer para ilustrar? Por exemplo, um churrasco, né? Condomínios que têm churrasqueiras para aluguel e tudo, que pode receber convidados externos. É muito comum encontrar alguns tipos de problema que entra até inclusive de barulho excessivo, né? Que às vezes coloca um som ali que ultrapassa os limites ali permitido, mas também questão de embriaguez, enfim, de situações que acabam atrapalhando o convívio das pessoas realmente que fazem parte do condomínio, né? Sim, na verdade, eu acredito que o maior tenha vindo no segundo lugar pelo seguinte: o regimento interno do condomínio ele é muito específico na descrição mesmo da utilização daquele espaço, né? O problema é que o ser humano ele é complicado, ele acaba fazendo uso, realmente o uso indevido, né? Ele acaba utilizando um espaço que, por exemplo, acontece muito, né? Ter salão de festas, e aí aquele espaço fechado, e, por exemplo, festinha de criança, eles colocam vários brinquedos do lado de fora, né? Isso muitas vezes não é permitido, né? E isso acaba gerando um conflito, porque aí você, continuando nesse exemplo, você tem crianças que estão no prédio que não são da festa, fazendo uso dos brinquedos, o que não poderia, porque ele não é do condomínio, mas ao mesmo tempo ele está no espaço que é do condomínio, que não era destinado para aquele momento, para aquela festa, porque deveria ter sido utilizado o espaço interno. Então, realmente, a questão condominial é falta de bom senso mesmo. Porque se você vê o regimento, isso tem que sempre ficar muito claro, tá, gente? Coloque efetivamente a destinação de cada ambiente. Ah, pode parecer redundante, as pessoas, parte do senso comum, né, do homem médio que a gente costuma usar no meio jurídico, que teoricamente uma pessoa entenderia essa questão, mas não. A gente não pode pecar pelo excesso, tá? Deixar bem claro. O uso do salão de festas é liberado exclusivamente para o espaço interno, tá? Não fazer uso do espaço externo. Isso aí garante uma tranquilidade assim absurda, porque é um dos problemas que eu vejo que realmente tem muita repercussão, tá? Piscina. Muitas vezes os condôminos acabam chamando parentes, amigos, né? E fazem uso de um espaço que, na verdade, ele é do condomínio. Então, assim, alguns condomínios, eles até têm um espaço maior e liberam um número de pessoas, mas tomar cuidado realmente com a questão de liberação demais, tá? Porque, digamos que a gente tem um condomínio lá com 10 andares, se libera que cada condomínio tem direito a 2 pessoas de fora, todo mundo resolve no dia de calor em Brasília convidar. Então, assim, a gente às vezes tem realmente que pecar pelo excesso, tá? Então, assim, deixar as regras bem claras. Então, limitar realmente os espaços do condomínio para os condôminos. Eu acho que realmente evitar esse tipo de liberação, porque isso também causa muito conflito. É outro ponto. A piscina é uma questão também que dá muito conflito. A questão também que o Guilherme falou de pessoas alcoolizadas, andando pelo condomínio também pode causar, mas isso aí já vai para uma outra linha, mas também causa impacto. E acho que é mais ou menos dentro dessa questão mesmo, esse ponto aí. Perfeito, perfeito. Trazendo aqui o próximo tema, vagas de garagem. É outro tema também muito complicado, porque as pessoas acham que naquele espacinho da vaga ela pode colocar qualquer coisa, né? E muitas vezes acaba atrapalhando, né, outros condôminos, outros moradores,
acaba, às vezes, arranhando ali, né, um automóvel de uma outra pessoa, enfim. É outro problema muito comum que a gente vê, né, e muitas vezes também, como a doutora falou, não está 100% descrito no regimento interno, mas acho que vale sempre uma boa conversa e uma boa revisão aí do regimento interno, né? Essa questão da garagem é realmente verificar, porque tem alguns prédios que, infelizmente, não tem espaço para colocar aqueles armários, né, que o pessoal gosta de usar, já que em apartamento a gente não tem, né, um espaço para colocar algumas coisas. Então, realmente avaliar tecnicamente se é possível, né, se por um acaso colocar um armário desses não iria causar até reduzir o espaço da vaga lateral, né? Que é uma das questões. Então, assim, se houver essa viabilidade, que isso conste no regimento, tá? E eu indico mais ainda, não só conste, tá? Isso tem que ficar bem claro as medidas que são, tá? E muitos condomínios até colocam que tem que ser feito com determinada empresa, Sim, tem que tá? manter uma Pra, padronagem, né? isso, porque é permitido ao condomínio que ele determine o padrão desses armários, tá? Porque senão vai virar uma bagunça. Vai ter um armário azul, outro verde, e aquilo realmente para o condomínio não é bom, tá? Causa um impacto negativo para o condomínio, e além de não só externamente, mas realmente para quem convive ali, né? Tem que ter um padrão. Então, se for possível, que conste e conste com quem que deve ser feito, a empresa que vai fazer, o material que deve ser feito e a medida que o limite de medidas, tá? Que isso pode acontecer. Outra questão de vaga de garagem também, alguns problemas que acontecem é que nem sempre elas são subterrâneas, muitas vezes elas estão na parte térrea, que é onde tem piscina, tem churrasqueira e tem crianças de bicicleta, né? E isso também causa uma questão muito complicada. Então, assim, eu sempre indico, se puder ser possível cercar, é o ideal, tá? Para Perfeito, que perfeito. realmente a entrada seja feita só por veículos, tá? Que o acesso para pedestre seja realmente limitado, até para poder evitar. Porque o que acontece? No condomínio, o que a gente tem que tentar? Evitar o Sim, máximo, né? Não tentar trabalhar com o problema, mas realmente com o preventivo. perfeito. O preventivo é o melhor dos mundos e vaga de garagem realmente ainda dá muito problema. E até o acesso da garagem é complicado, porque a partir do momento que um terceiro entrou no seu prédio, seja ele. Hoje em dia é mais complicado porque as entregas, elas, na maioria dos prédios, elas são feitas na portaria, né? Eles não podem subir mais. Mas um visitante de um apartamento do seu vizinho, ele tem. Se o acesso for permitido, não houver essa Esse cerca, né, fechamento, né? essa delimitação, ele tem acesso aos outros carros. E assim, é a sua casa. Não necessariamente você sempre vai lembrar de trancar o seu veículo, né? Sim, E a gente já viu em vários momentos furtos dentro de veículo, e isso causa um impacto absurdo. Para o síndico, isso é muito mal visto, junto aos condôminos, né? Porque você se sente, você é furtado na sua residência, né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, essa precaução, realmente, ela é bem válida. perfeito, excelente colocação. E a gente já viu casos, né, de furtos dentro de condomínios, inclusive com vaga de garagem fechada, enfim, coberta. Realmente trabalhar o máximo possível na prevenção. A gente sempre fala disso. A gente bate muito na tecla da questão de prevenção dentro da edificação, no quesito conservação, né, de obras e limpeza, mas essa parte também de preservar o patrimônio dos condôminos, que não seja só a unidade comum, né? É muito importante e eu acredito que seja até fundamental, né? Porque às vezes eu vejo que a maior
o que eu vejo geralmente? Que o maior dor que os síndicos colocam é a questão de reformas, do que é visto, né? Sim. E acaba que, assim, questões judiciais, né, já que eu estou aqui com a minha função Sim. jurídica, judicialmente falando, essas questões que podem parecer bobas, e aí muitas vezes olha assim, nossa, isso aqui, não, raramente vai acontecer. Não, gente, acontece, tá? Acontece com frequência, porque muitas vezes as pessoas deixam passar. Porque fica preocupada com essa questão. Não estou dizendo que não deva se preocupar, tá? Longe de mim, até porque a questão de edificação é uma questão muito complexa e deve ser levada em consideração. O que eu quero dizer aqui é que essa parte de precaução com essas questões que a gente está colocando aqui, elas são tão importantes quanto, tá? Porque você evita a judicialização de uma questão que é simples, se for no preventivo, mas se torna complexa e extremamente desgastante se chegar a acontecer e partir para uma via judicial. Perfeito. Vamos partir para o próximo tema. Convivência com animais de estimação. É outro tema aí que ele acaba abrangendo também a questão do barulho, né? Que comentamos mais cedo, mas também a questão de muitas vezes a pessoa ter bom senso, né? Que animais, por independente do tamanho que ele seja, tem que respeitar a vivência comum, né? Porque muitas vezes tem medo, independente do tamanho do cachorro, tem medo, enfim, não só o medo, mas muitas vezes o cachorro ali vai passear, vai descer para passear, o cachorro acaba fazendo suas necessidades ali na área comum, ou num elevador, num corredor, enfim. É sempre importante tomar esse cuidado, né, para ter uma boa convivência, né? Na verdade, a convivência dos animais, né, nas áreas comuns, elas têm que seguir regras que promovam respeito e a harmonia entre os moradores. A questão é realmente essa. Havendo respeito, tudo vai se resolver. Porque realmente é bem complicado, é realmente se colocar no lugar do outro, né? Você entrar no elevador e o animal ter feito as necessidades dele ali é muito complicado, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Eles jamais podem andar desacompanhados, tá? Eles têm que estar sempre acompanhados pelos seus tutores. Não pode deixar o animal solto. E é igual o Guilherme falou, não tem essa questão, a gente tem que ter essa questão de que, ele é pequeno, isso, aquilo, não, gente, é respeito, tá? As pessoas têm traumas e elas não são obrigadas a gostar dos pets, dos nossos pets, tá? Isso aí realmente é um problema seu, é uma questão sua, tá? O pet é seu, é uma Exatamente. responsabilidade sua e realmente falando grosseiramente é um problema seu. Então, Sim. é um problema seu se ele fizer xixi, se ele fizer cocô na área comum, cabe a você, sim, fazer essa limpeza imediatamente, tá? Manter a coleira e a guia curta de preferência, não deixar o animal solto, né? E realmente questão de respeitar o próximo e manter os limites do animal ali. Os condomínios, eles podem limitar, tá, o número de animais de estimação por apartamento. E eles podem também restringir a presença de animais de grande porte. Isso daí já foi muito discutido, mas realmente são regras que os condomínios eles podem adotar. Além disso, eles podem exigir também que os animais sejam vacinados, tá? E devidamente registrados. Excelente. E porque a gente às vezes acha que o condomínio não pode exigir isso, ele pode, porque está dentro de um ambiente comum. E se por um acaso um animal que não foi vacinado morde um outro morador ou qualquer outro, um funcionário, enfim, qualquer pessoa que esteja dentro do condomínio, se ele não tiver vacinado, o problema do condomínio é bem maior, tá? Então, o condomínio pode sim exigir isso e deixar claro para o condômino que a responsabilidade por qualquer dano causado pelo seu animal é dele. Excelente.
E, assim, uma dúvida que sempre surge, doutora, é a questão da responsabilidade do síndico, né? Nesses casos, o síndico acaba sendo corresponsável também? Então, aí vai avaliar a situação, tá? Uhum. Como que isso aconteceu, é realmente caso a caso. Mas, por exemplo, essa questão de uma mordida por um cão que não foi vacinado. Sim, o síndico pode ser responsabilizado porque ele tinha o direito de exigir esse cartão e não se precaveu, tá? É uma questão que Perfeito, é mais fácil da gente punir o síndico, tá? perfeito. Agora, tem algumas, é realmente caso a caso, mas Tá, se, por exemplo, também acontece muito de outros condôminos sempre falarem, olha, meu vizinho tá aqui, o cachorro dele nunca tá com a focinheira, e o tamanho dele, o porte dele exige uma focinheira. E a gente comprovar também que o síndico não tomou as devidas precauções, ele também é punido, tá? Agora, por exemplo, a gente vê um cachorro que sempre teve com focinheira, em determinado momento que ele não estava com focinheira, aquilo aconteceu, é algo que a gente já consegue discutir melhor, favorável ao síndico, tá? entendi. Porque não era uma coisa recorrente. Perfeito. Então, assim, é realmente caso a caso, mas tomando esses cuidados que eu falei, de sempre olhar mesmo a câmera, porque tem câmera pra caramba, né, gente? Então, assim, Sim, vamos dar uma olhada, não vamos usar aquilo ali só sim, para, sim. eu quero ver, tal pessoa falou isso. Vamos sempre dar uma olhada, É, sempre dar uma não ficar verificada. só fiscalizando os funcionários, né? Isso. Assim, e outra, ficar esperando uma reclamação, dá sempre uma olhadinha e uma dica. Dá uma olhada sempre em horários diferentes, sabe? Assim, porque, por exemplo, a gente sabe que quem passeia com cachorro, né? Eu tenho pet, então é sempre mais ou menos o mesmo horário, né? É o horário que a gente tem de trabalho, de Sim, coisas e afins. E isso vai mudar de cada condomínio. Então, assim, dá sempre uma olhada às 9 horas. Não, mas naquele dia eu vou olhar às 10, para você ter sempre ideia do fluxo que é o seu condomínio, tá? perfeito, Isso em diferentes situações. Serve isso para pet, para convivência dos moradores. Enfim, isso te ajuda a entender melhor a situação do seu condomínio. Não perfeito, deixar a perfeito. câmera só para situações específicas mesmo. Educação. Então é aquela frase, não é necessariamente que o síndico vai responder, mas ele pode responder. Ixi, parece que a doutora saiu, voltou. Desculpa, eu caí. Sem problemas. Eu só fiz a seguinte colocação: não necessariamente o síndico vai responder, mas ele sempre pode estar correndo risco de responder, né? Isso, a gente tem que. É por isso que eu estou falando dessa questão da prevenção, de dar uma olhadinha. É bobo de Sim, falar assim, nossa, vou ficar aqui fuçando, futricando a vida dos outros. Não, gente, é realmente por precaução sua. Porque, infelizmente, este cargo, ele acaba acarretando muita responsabilidade. Então, assim, a linha de frente vai ser você, sim, né? Então, ele, infelizmente, se restar comprovado que ele se absteve de tomar alguma providência, ele pode sim ser punido nessa situação. sim, perfeito. Aí, independente de caso a caso, se restar comprovado que ele se absteve a tomar qualquer providência, ele vai ser penalizado. Perfeito. Então fica aqui a colocação de sempre dar uma olhadinha, mas também não ficar alienado e bitolado a fator, né? Beleza. Então vamos partir aqui para o próximo tema: inadimplência de taxas condominiais. É outro tema que sempre acaba gerando uma discussão, né? Porque principalmente em condomínios menores, com menos unidades, onde uma ausência de um pagamento de uma taxa, ela pode gerar um impacto significativo. E aí a gente acaba encontrando diversas situações, né? Por exemplo, discussão no grupo ali do condomínio, piadinhas ali na hora de encontrar o condômino que, né, que a pessoa acaba
descobrindo aí quem está inadimplente, então tomar muito cuidado nesse sentido, né, doutor? Sim, nessa questão o síndico ele é totalmente responsável, né? Porque a responsabilidade da gestão financeira do condomínio, ela é totalmente do síndico, tá? E ele pode até responder por uma má administração, a depender da quantidade de inadimplentes e de como isso for tomando sequência, né? Então, nesse caso aqui, a responsabilização do síndico ela é efetiva, tá? Então, ela é direta, no caso. Então, essa aqui é tomar muito cuidado. Como consequência das inadimplências, né? Pode haver um aumento das taxas condominiais, isso daí é plausível, porque o condomínio tem que girar, tá? E o fato de você ter condôminos que não pagaram dá abertura, sim, para um aumento de taxa condominial, tá? Você tem que informar os moradores sobre as consequências da inadimplência. Sempre buscar profissionais para recuperar, né, e negociar essas dívidas é muito importante, Perfeito. porque isso te tira da linha de frente disso, porque a gente tem que entender que não é porque ele é síndico e responde por isso que cabe a ele cobrar, tá? Eu indico de coração, na verdade, se puder, terceirize isso, tá? Porque isso daí vai te livrar de muitas coisas. Não é um serviço caro, tá? O serviço de cobrança ele é um serviço bem tranquilo comparado às consequências de uma cobrança direta. Então, ele é realmente um custo que vale a pena, né? Sim. E notificar também oficialmente os condôminos, tá, inadimplentes. Isso daí é uma tratativa que pode partir do síndico antes de procurar os profissionais para negociar. Mas, se você tem uma empresa que presta esse tipo de serviço, tem algum terceirizado, né, que faça esse tipo de serviço, eles mesmos podem fazer essa notificação. Então, assim, isso já até facilita, porque o devedor, ele é algo bem complicado. Então, assim, ele ser cobrado diretamente pelo síndico, isso dá uma repercussão tão absurda que se ele for cobrado já pela empresa que foi contratada para fazer a cobrança, ela faz a notificação por ela, né? Ela Sim. faz, não deu certo, ele segue com a cobrança por ela. Então, assim, só cabe ao síndico realmente, olha, informou, né, que está inadimplente, já passa para a empresa e ela segue. Assim, é o indicado a se fazer para evitar maiores problemas e maiores dores de cabeça, tá? E também, sempre que houver um número maior de inadimplentes, e não precisa de chegar a um absurdo, tá? Isso vai depender de cada condomínio, utilizar realmente a Assembleia Extraordinária, tá? Para discutir essas questões e aprovar as medidas relacionadas à inadimplência. Perfeito. Gostei da sua colocação, né? Porque a gente sempre indica mesmo assim, essa questão da terceirização do tipo de serviço, né? Muitas vezes o síndico quer economizar demais e o condomínio fica naquela de mas eu não tenho dinheiro para contratar esse tipo de serviço e tal. A gente sempre recomenda buscar o terceirizado, né? Sempre que for um tema mais técnico, mais profissional e mais delicado, a gente recomenda serviço. Eu vejo aqui duas soluções, a princípio, para esse tipo de problema. Hoje existem garantidoras, que fazem a compra dos boletos, vamos dizer assim, do condomínio, né? E eles garantem o dinheiro do condomínio com um pequeno deságio que vai fazer ali uma pequena diferença. Então, dependendo do tipo de situação, eu acho que vale ali conversar com esse tipo de empresa. O segundo ponto é a questão das administradoras, que geralmente são elas que fazem esse tipo de cobrança, né? Geralmente eles que emitem o boleto e eles ficam responsáveis ali por fazer a cobrança dos boletos que ainda estão inadimplentes, né? E estar sempre resguardado, né, ali com um profissional da área jurídica também, para o síndico não sair fazendo o que dá na cabeça ali, tomado por emoção, né?
É sempre bom estar resguardado. Uma questão de cobrança também que eu acho importante mencionar, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Muitos escritórios que fazem cobrança jurídica, a judicial, eles também fazem extrajudicial. Então, essas notificações, todo condomínio, né, pelo menos deveria ter um jurídico, pode acionar o jurídico para fazer essas cobranças extrajudiciais, tá? Eles também fazem. E outra questão também que eu queria colocar, que eu sei que já me perguntaram muito, é se pode ser divulgado quem são as unidades inadimplentes. Pode, tá? O Código Civil, ele prevê que pode ser informado as unidades que estão inadimplentes. Isso por quê? Porque a obrigação do síndico é dar conhecimento à Assembleia da existência dos inadimplentes. E quem são eles? Isso pelo quê? Pelo princípio da transparência, tá? Então, assim, não é só cobrar, cabe ao síndico também dar esta transparência. Claro, isso vai constar o quê? Num livro interno, tá? Que se algum condômino pedir, ele pode ter acesso, lá vai constar quem é o condômino que está inadimplente. Isso também deve ser informado na primeira assembleia que tratar sobre isso, então eles constam lá quais são as unidades inadimplentes. Muitos síndicos evitam fazer isso para poder evitar o desgaste, porque é complicado um condômino que não pagou as taxas perante os demais. Isso é bem compreensível, mas a lei permite isso e é dever, tá, do síndico fazer isso. Informar quais são as unidades inadimplentes, até porque isso causa um impacto nos demais condôminos. Então, assim, isso daí está previsto, tá, no artigo 1348 do Código Civil. E ok se você precisar fazer isso. Perfeito. E uma dúvida que sempre surge também é a questão de quando que eu devo começar essa questão da notificação? Existe alguma regra? Não, não existe regra. O que a gente aconselha na verdade, esperar 30 dias do vencimento do primeiro, que era quando já iria vencer o segundo, né? Para ficar dentro daquela competência do mês. É realmente o que a gente indica, mas não tem uma regra para isso, tá? Excelente. Então, pessoal, fica aí atento à dica. Só conteúdo valiosíssimo aqui hoje, hein? Vamos partir aqui para o próximo slide. Essa questão do inadimplente pega muito. Sempre surge essas dúvidas assim, até inclusive dentro de outros temas que a gente traz nos nossos eventos. Obras e reformas sem autorização. Isso acontece com bastante frequência. Pessoal, existem dois riscos, né, que estão relacionados a isso quanto a obras e reformas sem autorização. O primeiro deles, claro, que é relacionado à questão da edificação, que sempre corre o risco de você danificar alguma parte da danificação que não poderia ser danificada de jeito nenhum. E o segundo risco é a questão jurídica, né? Que muitas vezes, se estiver dentro ali do, do manual do condomínio ali, né? Acaba que pode estar infringindo ali as regras do condomínio. Certo, doutor? Exatamente. Obra, o que acontece? Primeiro, é sempre bom, em todas as reuniões de condomínio, e alguns condomínios têm site, tem aquelas televisõezinhas dentro do elevador, enfim, o meio de comunicação que vocês tiverem, sempre deixar bem claro isso. De uma forma tranquila, que é necessário para qualquer tipo de obra autorização do condomínio, tá? O proprietário ele pode ser notificado, pode ser multado e mais, ele pode ser obrigado, tá, a reverter todas as alterações que ele fez. Então, isso daí é bom deixar bem claro para ele.
O condomínio ele pode aplicar no condômino as sanções previstas, isso incluindo multa, e pode denunciar a obra, né? E o condomínio ele pode entrar com medida cautelar para solicitar a paralisação da obra, se não for atendida, né, de uma forma pessoal ali, uma forma extrajudicial, cabe sim uma medida cautelar para poder paralisar a obra. E também, independente de uma medida cautelar ou não, o síndico ele pode proibir a entrada dos materiais de construções, tá? E dos trabalhadores da obra no apartamento que as obras estiverem sendo feitas. O Perfeito, síndico ele tem esse poder, tá? Ele pode fazer essa proibição. perfeito. Outra dica que cabe aqui, né, é a questão da fiscalização, tá? Entenda, síndicos e síndicas, que o papel do síndico como fiscal da obra não significa que ele vai assinar ali uma ART, né, e autorizar uma obra dentro das questões técnicas da engenharia, mas é papel seu do síndico de fiscalizar as obras que acontecem, né, analisar se realmente o que foi proposto ali na reforma está sendo feito efetivamente ali na obra, né? Porque muitas vezes pode ser dada entrada num projeto, né? Caso o seu condomínio não tenha um engenheiro que faça essa parte de análise técnica, é importante você ficar atento, né? Então, às vezes o condomínio ali coloca uma reforma de banheiro, mas não avisa que vai colocar uma banheira. E muitas vezes o condomínio não permite uma banheira, até por questões de peso, enfim, impermeabilização de piso, enfim. Ficar muito É, a isso. isso tem essa questão mesmo, Guilherme. Por quê? Porque realmente tem duas questões, né? Tem a questão da pessoa que não pede autorização e começa a quebrar, e tem a pessoa que faz exatamente como você falou, ela pede autorização para A e faz A, B, C e D, né? Então, assim, cabe ao síndico, sim, fazer essa visita técnica, né? Para poder fazer essa avaliação, por quê? Porque é obrigação dele prezar pela estrutura do imóvel como um todo, né? Então, algumas obras a gente sabe que pode ter um impacto na estrutura do imóvel, algumas aberturas de vãos ou demolição de parede pode atrapalhar na sustentação. Então, é obrigação do síndico fazer essa vistoria, né? Averiguação. Digamos assim. Isso, é a averiguação, acho que se encaixa melhor. E realmente verificar se está dentro daquilo. E qualquer coisa que foge do que realmente foi aprovado, pode determinar a paralisação no mesmo momento, tá? E também tem que verificar, porque algumas obras, por isso que não cabe só ao síndico, né? Que tem que ter uma equipe técnica. Porque algumas obras, alguns condomínios, né? Eles impedem que seja feita alteração do projeto original do apartamento, como, por exemplo, criar mais um cômodo. Alguns regimentos impedem isso, tá? Até por uma questão técnica mesmo de perigo em dano do Sim, imóvel. Tem a questão também dos ruídos, né? Que entra naquela questão do barulho e quebra de parede sim. também, que tem que deixar claro o que vai ser feito até para poder trabalhar nessa questão, né? E uma das questões principais que eu acho que tem de problema, não é principal porque a obra sempre dá problema, né? É, Mas obras que envolvam mudança na fachada, né? Instalação de sim. coberturas, de toldos ou varandas externas. Isso daí entra mais ou menos na ideia que a gente conversou sobre a garagem, tá? Deixar bem claro que neste condomínio não pode ter toldo na janela. Neste condomínio não pode ter aquilo. Então, assim, deixar bem claro o que pode e o que não pode na fachada do prédio, incluindo as instalações de cobertura e a questão das varandas externas. Perfeito, perfeito. Bom, passando para o próximo tema, falta de transparência na gestão condominial. Isso aí também é outra situação que
acabo pegando muito, né? Eu que sou o especialista na área de finanças, recomendo que você tenha uma empresa que seja realmente técnica naquilo que está fazendo ali na parte financeira da empresa, né? Porque já pegamos boletos aí de condomínios que grande parte do consumo ali do condomínio de material de limpeza, material ali de pequenos reparos e tudo estava dentro de despesas diversas e não estava discriminado certinho tudo que foi feito. Então, isso pode trazer uma consequência para o síndico, não pode, doutora? Pode demais. Acho que é o maior problema que eles têm, né? Então, assim, algumas dicas para o síndico mesmo, tá? Para uma gestão condominial mais transparente e algumas coisas que podem te ajudar. Convocar assembleias para tomar decisões importantes, tá? O que eu deixo claro aqui? Não é ser aquele síndico que vai cortar a árvore que está atrapalhando e vai pegar na fiação e fazer uma assembleia. Não, gente, decisões importantes, tá? Aí é realmente a gente avaliar o que poderia ter algum impacto, mas decisões necessárias, elas devem ser tomadas pelo síndico, independente de assembleia, tá? Mas para garantir uma transparência, convocar sempre essas assembleias para essas decisões importantes, para evitar qualquer desgaste futuramente. Utilizar um software, tá, de gestão para centralizar as informações. Isso deixa o condômino muito mais tranquilo e ciente do que efetivamente está acontecendo, porque vai estar tudo dentro daquele software, né? Hoje vários condôminos têm esse aplicativo, isso garante muito a transparência, isso melhora demais o contato. Gerir os recursos do empreendimento realmente de uma forma organizada e sempre deixar isso o mais claro possível e aberto a todos, né? E monitorar e gerenciar a inadimplência, tá? A inadimplência é uma das questões que mais se bate, se contesta, na verdade, a transparência e a má gestão dos síndicos, elas são apontadas em boa parte com essa questão de aliviar para determinado condômino, tem muito inadimplente, ele não está fazendo nada. Então, assim, não monitorar e não gerenciar essa inadimplência eu colocaria como número 1, que é o que o pessoal aponta como má gestão, tá? E registrar e compartilhar digitalmente as atas de reunião e os documentos importantes, tá? Finalizou uma assembleia, sempre compartilha, sempre ter um meio de comunicação com os condôminos do que foi tratado, né? A gente sabe que, infelizmente, as assembleias deveriam ter pelo menos 90% dos condôminos, e não é o que acontece, né? Para muitos isso é uma coisa chata. E assim, só se torna importante quando é tomada uma decisão que você não participou dela, né? Isso te impacta. Então, assim, como infelizmente as pessoas não participam, teve a assembleia, teve a reunião, ata de reunião e documento compartilhado, tá? Então, sempre ter esse canal para falar, olha, foi decidido. Você não estava lá e já são outros 500, mas ter sempre esse compartilhamento de documentos e de atas de reunião. Acho que são Perfeito. essas. Não, inclusive, até com essa novidade que a gente trouxe aí, né, nesse evento, sobre a nossa administração, fazemos justamente esse trabalho de discriminação total dos itens, né, que são utilizados ali no condomínio. O nosso aplicativo, ele prevê a questão de documentos anexos. Então, foi gasto ali por exemplo, ali, um ralo, precisou trocar um ralo ali de uma área comum. Então, pega a nota fiscal, anexa ali dentro daquele item do nosso aplicativo. Outra coisa, os documentos comuns do condomínio, né? Então, eu vou subir ali tudo dentro do nosso aplicativo. E fica disponível para os condôminos, tá? Então, acho que isso entra bastante na questão da transparência. Relatórios financeiros também.
Existem muitos condomínios que ainda trabalham com aqueles relatórios impressos, né? Então, são os livrões ali que tem tudo do condomínio, tudo que foi gasto, tudo que foi decidido, enfim, eles trabalham muito nesses relatórios, mas a gente sempre é a favor da tecnologia, né? A gente da Litecoin, a gente sempre é a favor dessa tecnologia, de adotar a tecnologia, tá? A sua gestão e também a transparência, né? Para os condôminos, enfim, para todo mundo. Eu acho que esses softwares vieram realmente para ajudar. Eu acho que muitos síndicos se viram, num primeiro instante, até um pouco coagidos com isso, porque o excesso de transparência causa um certo receio na gente, porque tem algumas questões que não podem, né? E aí é utilizado o seu jurídico para que tipo de documentação que você vai poder ou não disponibilizar, tá? Perfeito. Ele está lá para isso, gente, está sendo pago para isso. Usem do jurídico de vocês. E compartilhar tudo, que é igual o Guilherme falou. Anexar uma nota e tudo, porque isso garante para você sossego, de verdade. E assim, o que a gente vê também é quando isso é alimentado corretamente, os condomínios que eles têm esse software, que eles fazem esse uso, muitas pessoas que não participam, qualquer pulga que está na orelha dela, ela vai entrar lá e vai ver. Então, isso te garante uma paz, porque antes dele ir brigar, ele vai dar uma olhada antes. Então, assim, tá ali, sabe? Então, assim, claro que você não vai evitar 100% a dor de cabeça, né? Mas isso te dá, além do respaldo, né? Te dá realmente uma tranquilidade maior. E, assim, a gente tem visto que tem diminuído a questão da inadimplência, tá? Porque como isso fica muito na palma da mão de todo mundo, o condômino que vai ficar inadimplente, ele vai pensar duas vezes. Porque está na mão de todo mundo ali, é só abrir e ver que ele está devendo. Porque se você começa a usar livros e questões que ficam arquivadas dentro daquele setorzinho administrativo ali dentro, poucas pessoas vão lá querer saber quem é o Dá inadimplente, preguiça quem para não é. acessar, né? Isso. Agora, a pessoa que fica inadimplente, ela pensa duas vezes. Então, isso tem melhorado muito a inadimplência, tá? Então, assim, se eu puder dar uma dica, tem um software. E assim, gente, dentro do nosso software, né, já aproveitando para fazer aí o merchandising aí, já existe uma notificação automática, tá? O síndico ele não precisa ficar o tempo inteiro acionando a administradora ou a contabilidade. O próprio software ele já faz o envio dos boletos, tanto para o WhatsApp quanto por e-mail, tá? Ele faz a cobrança, notificação antes de vencer, e depois de vencido, ele ainda fica notificando a pessoa que o boleto não foi pago. Então, assim, evita uma série de dor de cabeça que o síndico acaba enfrentando, e não é todo mundo que quer ficar sendo cobrado o tempo inteiro, e não é todo mundo que quer ficar cobrando o tempo inteiro, né? Então, acaba que a gente consegue facilitar demais o processo de gestão com esse aplicativo. E eu não sei se é o caso de vocês, Guilherme, mas tem muitos que você pode colocar, por exemplo, a última visita do Corpo de Bombeiro, essas questões técnicas que tem que ter dentro dos condomínios periodicamente, né? Sim, Tem muitos que ajudam nisso também. O nosso aplicativo ele prevê até manutenções periódicas que precisam ser feitas. É bem completo. Ele é bem completo. A gente pensou realmente em tudo que um condomínio precisa e conseguiu criar algo realmente essencial para o condomínio, né? Porque muitos condomínios ficam com muitos aplicativos e acaba que nem todos são alimentados da maneira que deveria, né? Em termos de informações. Você concentrar em um só realmente facilita muito. E, como sempre, o síndico que deixa de fazer essa manutenção de vários itens tá, dentro do condomínio também pode ser punido. Não estava nos nossos, mas já que você tocou no assunto. Fica o reforço, né? Não, beleza. Vamos aí. Próximo item.
descarte incorreto de lixo, e eu trouxe no mesmo item aí que ficou empatado, foi a falta de higiene em unidades privadas. A gente vê muita reclamação, muita. Porque o síndico, muitas vezes, ele faz a parte dele. Vocês sabem, vocês contratam a empresa, dedetiza a área comum, mas o morador da unidade privativa acaba não dedetizando. E acaba que não necessariamente é só a questão de dedetização. É sujeira mesmo do apartamento, e aí enfim, cabe ao síndico fazer uma campanha, tá? A gente sempre deixa isso muito claro, né? Que eu sei que muitas pessoas não tem como você educar. Com uma campanha feita, uma comunicação bem feita, um trabalho bem feito de conscientização, ele funciona. Certo, doutor? Funciona muito bem, porque é o que eu falo, não é nem excesso. Aumentar esse tipo de informação gera um constrangimento, né? Sim. Então, assim, infelizmente, a pessoa que a gente parte da ideia que a pessoa que não teve este bom senso, né, no descarte dele, ele vai sentir um pouco constrangido de tanta informação que tem no prédio. Estou dizendo para virar um outdoor de informações, mas o mínimo, igual o Guilherme falou, gera realmente um impacto positivo, da pessoa realmente ficar mais, né, um pouco mais sem graça, um pouco mais contida e evitar realmente de cometer esse tipo de delito. Né? Sim, não precisa ficar também um processo ali cansativo, né? Sim, Mas mas um pouco faz bem. mas precisa ter um pouco acima da média, vamos dizer assim, né? Não ficar Sim. tão desleixado, mas também não tão excessivo, né? E é isso. Colocar alguns avisos são importantes, até porque a gente tem que deixar claro que o descarte incorreto de lixo, ele é uma infração ambiental, tá? Então ela pode resultar em multa e outras penalidades, tá? E o síndico pode responder por isso junto com o condomínio, tá? O condomínio ele pode ser responsabilizado criminalmente, por exemplo, se um morador jogar um lixo na rua e atingir uma pessoa ou um carro, tá? Se houver um descarte indevido, o condomínio ele é responsabilizado, tá? O condomínio ele pode ser responsabilizado criminalmente, tá, gente? Cabe realmente Aí, ó. multas e infrações. A gente coloca essa responsabilidade criminal para a pessoa física, mas o condomínio ele pode ser responsabilizado criminalmente, tá? O condomínio ele tem que ter uma área própria, né, de descarte de lixo, e ela Sim. deve ser coberta para evitar a exposição de sol e chuva. E os condomínios eles têm que ter também um programa de coleta seletiva, tá? Cabe aos moradores seguir as regras, mas cabe ao condomínio ter esse programa de coleta seletiva, tá? E os condomínios ele tem que ter também as lixeiras de coleta, né? E as placas explicativas sobre o uso de cada cor, para que cada Sim. recipiente, Identificação né? mesmo, né? Isso, a identificação. Então, assim, é Perfeito. simples, mas levar em consideração realmente essa responsabilidade, tanto civil como criminal, porque o crime ambiental no Brasil, ele é algo que realmente pode ter um impacto bem grande. Perfeito. E uma dúvida aqui que surgiu, doutora, o condomínio ele pode aplicar uma multa para quem não seguir essa regra se estiver previsto em convenção? Pode, se tiver previsto, ele pode, até porque é uma regra que ela serve para o bem comum, né? E além do bem comum, o síndico ele é responsável para evitar danos que possam impactar no condomínio, não só nos condôminos, tá? Então, assim, por exemplo, essa questão que eu falei de jogar um lixo na rua e atingir uma pessoa, né? Isso daí não causou um impacto necessariamente a algum condômino, mas ele como o condomínio pode ser responsabilizado, cabe ao síndico também. Então, a responsabilidade dele são nessas duas questões. Então, sim, ele pode punir. Perfeito. Vamos aí, estamos chegando ao fim, né? Vamos aí para o penúltimo tema, segurança e acesso de visitantes. Assim, no nosso aplicativo também,
aí para fazer a propaganda. O nosso aplicativo ele também prevê, tá, a questão de a lista de convidados que a pessoa pode fazer, caso de aluguel de área comum, né, churrasqueiras, salão de festas, enfim, até questão de piscina também, muitas vezes o condomínio libera, né? E o nosso aplicativo também faz essa gestão aí, tá, de controle de acesso, tá bom? Mas vou deixar a doutora aí se posicionar e aí a gente vai comentando sobre o tema. Essa questão realmente é colocar na convenção, né, ter no regimento tudo bem delimitado, tá? Enquanto as pessoas, o limite para as áreas comuns, o, o condomínio ele pode exigir de qualquer pessoa que entre lá que seja feito um cadastro, tá? Com apresentação de documento. A pessoa não, que se negar a apresentar esse tipo de documentação, ela pode ser impedida de entrar no condomínio, tá? Então, assim, essa questão não tem muito o que se tratar, é realmente implementar um controle, né, rigoroso de acesso e registrar e sempre ter um sistema de registro de quem entra e quem sai e realmente orientar ao pessoal da portaria para que seja realmente efetuado o cadastro, tá? Não ser aquela questão, como a gente costuma dizer, para inglês ver, tá? Porque caso a partir do momento que ele entrou, a responsabilidade do condomínio, tá? Então, que esse cadastro ele realmente seja efetuado, colocado na questão de RG, um CPF, ter o registro corretinho mesmo. Perfeito. E uma dúvida que sempre surge assim também nos nossos síndicos credenciados aí nos nossos eventos. Questão do entregador de comida, de objetos, enfim. Ele pode ser barrado lá a entrada lá e caso esteja definido em convenção, ele não é obrigado a subir na unidade, mesmo que o dono autorize. Isso, se tiver constando, que não tem lei que obrigue ou proíba ele de subir, tá? Uhum. A decisão de subir ou não depende do acordo que foi feito mesmo e do que consta na convenção, tá? Mas aí não tem lei federal que obrigue ou proíba essa questão dos entregadores. Eu vou até ser sincera que eu não sei distrital, tá? Mas federal não existe. Perfeito. Então, sempre o reforço aí, pessoal. Fiquem de olho aí na convenção. Se precisar mudar por conta de situações frequentes que acontecem, estabeleça uma assembleia extraordinária, chama o pessoal e aí trabalha sempre na questão visando a prevenção, tá? Aí só tentando atualizar um pouco aqui essa questão, existe um projeto de lei, tá? Ele é do ano passado, que ele proíba que o cliente exija que o entregador de aplicativo entre no espaço de uso comum do condomínio, tá? Ou suba a escadaria, enfim, chegue até a unidade dele. Mas ela ainda não foi aprovada, ainda é um projeto, tá? Perfeito. Ótimo. Então, e por último, aí, o que sempre acaba acontecendo também, conflitos interpessoais entre moradores. A gente sempre fala que o síndico tem a posição de liderança dentro do condomínio, né? E conciliador. Muitas vezes vai acontecer de condôminos entrarem em conflito entre si, e cabe a você, como um conciliador, tentar ajudar o máximo possível e se extrapolar a sua esfera ali administrativa, procure sempre um profissional. Certo, doutor? Desculpa, é porque deu um delay aqui na Deu um sua delay, fala. né? Não, tranquilo. Não, então, realmente a questão de conflitos entre moradores, elas realmente têm que ser levadas para uma outra equipe mesmo, para poder tentar fazer uma conciliação
Muitos jurídicos têm trabalhado a questão da conciliação interna nos condomínios, tá? Entre os moradores, para poder tentar resolver essas questões, para evitar realmente ter uma via judicial. E, gente, o judicial ele é desgastante, tá? Não é porque eu trabalho com isso no dia a dia que eu vou dizer que, ok, é só mais um processo. É desgastante para todo mundo, tá? Sim. Então, assim, qualquer ambiente pode se colocar uma pessoa para tentar fazer essa conciliação, tá? Então, assim, se o seu jurídico tiver disposto, isso for acordado, né, em contrato, enfim, pode existir sim um ambiente de tentativa de solução de conflitos dentro do próprio condomínio, tá? Para que isso não chegue a uma via judicial. Claro que se não for resolvido, vão partir para uma via judicial, mas o ideal é que tenha realmente esse ambiente, em que não haja julgamentos, né? Existe uma campanha de conciliação até nos próprios tribunais, que é realmente tentar a solução da melhor forma possível, né? Mas é importante que a pessoa que vai fazer isso, ela não julgue um lado ou o outro, ou opine sobre aquela questão prevalecendo um lado ou outro, tá? Mas realmente o bem comum e tentar ser o mais imparcial possível. Por isso que o ideal é uma pessoa de fora. E como a gente que é advogado acaba lidando com conflitos o tempo inteiro, o ideal é que realmente o jurídico seja acionado para isso, desde que isso tenha sido tratado com eles, tá, gente? Tem que estar em contrato, porque Exatamente. realmente é uma contratação a mais, tá? Mas que não quer dizer que não possa existir, tá? Não Perfeito. precisa que seja no tribunal, é isso que eu quero deixar claro. Pode ser resolvido anteriormente, tá? Ixi, deu uma travada. Pronto. Oi. Voltou? Oi? Consegue Voltou. escutar? Pois é. Sim, Aí deu para entender? É só realmente sim, é uma tentativa, tá? Tem funcionado em vários casos. E é uma questão bem, bem legal. É o que eu falei, tem vários tribunais que têm essa questão de resolução de conflitos anterior, que sim. não deixa de ser audiência de conciliação, que a gente chama, É, no nosso jurídico, mas que pode ser feita extrajudicialmente e pode ajudar. Claro que tem que ter, tem que ser razoável nessa análise, porque tem alguns casos que o síndico propor isso só vai piorar a situação dele, tá? Então a gente tem que ser razoável nessa situação, porque às vezes o negócio está bem complicado e ele colocar isso, a questão vai piorar para ele, sim. né? Então, assim, é tentar ser razoável de que isso daqui parece tão bobo, então eu vou tentar. Então, assim, tem que ponderar, ser razoável no que vale a pena ou não, e não interferir, né? Não realmente não tomar partido de qualquer parte e passar isso realmente para o jurídico, tá? Perfeito. E assim, pessoal, não sei se é de conhecimento de vocês, arbitragem, tá? E você pode, como síndico, ir lá e acionar essa Câmara de Arbitragem para tratar esses assuntos mais delicados, caso o seu condomínio não tenha uma assessoria jurídica, né? Então, às vezes o condomínio realmente não tem um capital ali para estar constantemente assessorado por um escritório, né? E Sim. existem câmaras de arbitragem aqui no DF, a gente tem uma, não sei nos outros estados, mas aqui no DF a gente tem uma câmara de arbitragem. Eles trabalham muito bem, tá? Vale a pena contar com eles. Aí, ó, excelente. Maravilha. Chegamos aí ao final do nosso evento. Gostaria de agradecer demais aí a nossa advogada parceira, Juliana Reis. Quem quiser entrar em contato, pode entrar lá no nosso site da Lightcom. Lá tem todos os canais de contato lá do escritório da doutora, tá bom, pessoal? Então entra lá, vocês podem procurar, pode seguir direto com esse link aqui, ou
pode ir lá e procurar por advogado, escritório de advocacia e tudo, que vocês vão encontrar lá os canais de comunicação. Tá bom, doutora? Muito obrigado. Dúvidas muito bem esclarecidas, ao meu ver. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Eu procurei trazer gente e seu posicionamento foi muito bom e muito rico. Eu espero que o pessoal assista aí e consiga realmente fazer um bom proveito aí desse nosso conteúdo. Imagina, foi um prazer. Sempre que precisar, que eu puder, estarei aqui. E o síndico, se eu puder ajudar em alguma coisa, fico à disposição, tá? Igual o Guilherme falou, os meus contatos estão aí. E eu estou sempre disponível para poder ajudar. Maravilha. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês, a paciência de vocês aí até o presente momento. Qualquer dúvida pode deixar aí no nosso canal do YouTube, pode deixar nos comentários, pode pegar ali nosso e-mail de contato, caso queira enviar também umas situações aí que sejam mais delicadas, que a gente vai procurar atender a todos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.